E aí, pessoal, nesse vídeo eu estou aqui com o Fernando em dose dupla, dois Fernandos, o Tavares e o Savalha, grandes baixistas aí que eu conheço já há anos, né? São caras que têm a musicalidade na ponta dos dedos e na alma, que é o principal. E, na verdade, é o principal para o tema que a gente vai bater hoje aqui, que é o que é groove, afinal de contas, né? Eu vou dar a minha interpretação um pouco romantizada da coisa, mas aí os especialistas eles vão dar os seus pareceres aí técnicos e práticos, né? O groove tem aquela coisa uma sensação rítmica e tal, mas eu acho que o groove ele é a alma, né, de toda a música, toda a estrutura que você cria. Se não tiver um groove ali, ela fica uma música mais reta, mais sem graça, mais sem tempero, né? Tem estilos que acabam não explorando tanto o groove, até por uma questão de formato e tal, mas o estilo que normalmente tem o groove bem aceso, né, vamos dizer assim, são normalmente aqueles estilos que te fazem você ficar batendo o pé, seguindo o ritmo, né, começar a levantar, querer dançar, né? É ou não é, Fernando, Tavares e Savalha? Tá aberto aí o debate. Vai lá, Tavares. Vamos deixar para a grande sumidade do groove aí, que é o Savalha, mas eu vou dar um parecer. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Eu acho que a definição de groove tem tudo a ver com a questão do ritmo, da batida bem forte, né? Então, eu acho até meio complicado a gente tratar de groove fora desse ambiente mais dançante, né? Não sei se o Savalha vai concordar tanto comigo nesse ponto, né, Savalha? Mas eu acho que o groove tem que ter essa marcação mesmo, tem que ser... Que a ideia da definição realmente da palavra groove é essa, né? Essa batida, essa marcação e esse ritmo sempre bem acentuado, né? Concorda aí, doutor? Então, eu pesquiso já há muito tempo essa coisa de black music e tal. E a palavra groove, na verdade, é uma gíria que vem do jazz, né? Ela nasce no jazz, né? Mas no jazz swing dos anos 40, com as orquestras Duke Ellington e aquela galera toda. E é uma gíria, não tem uma tradução, né? Mas que ela foi, acho que eternizada mesmo, né? Essa coisa, a palavra em si, a partir do surgimento do R&B, né? Que aí sim, que vai ficar... E é engraçado, né? Porque hoje em dia a gente fala o groove da banda, sei lá, de metal, não sei o quê. Até os anos 90, groove era único especificamente com R&B, né? Com soul, funk, disco. Depois é que começa a aparecer, né? Inclusive, né, nas revistas especializadas, às vezes eu me deparava, nossa, mas o groove do Pantera, né? Como assim o groove do Pantera? O groove, sei lá, é do Kung Fu tem um Chan, subgênero, né? Groove metal, inclusive. Groove metal. Eu acho que talvez... Então, quando eu tratava, né, na minha época de mais roqueirão assim, a gente chamava de levada, né? Vamos fazer uma levada de rock, né? Tipo, eu acho que era um termo similar à ideia do groove. E eu acho que a mistura nessa hora, justamente pelo fato de começar a aparecer essas bandas mais groovadas mesmo. Por exemplo, a partir do Faith No More, né? Que começa a misturar um pouco, tudo. É um crossover, né? Aí eu acho que o pessoal começa a trazer essa ideia do groove mesmo. Aí Suicidal Tendencies, várias dessas outras bandas. Factors Groove, né? Aquela banda do Robert Trujillo. Mas é engraçado, todas essas bandas que têm essa coisa de groove, elas têm um pé com funk, assim, querendo ou não, com essa questão do ritmo, né? Não dá para dizer, por exemplo, que tem um groove do Iron, né? Tipo, acho que é totalmente fora do lugar, né? Do Judas, né? O groove do Judas. Porra, ainda mais o Ian Hill, né? Que é um baixista super inexpressivo, né? Eu acho que, assim, no caso de heavy metal, né? Dá para ser ok. Existe um groove ali que é aquela coisa do headbanger, né? Só que é um groove exatamente reto, é só para frente e para trás, né? Não é um groove, um groove rico, né? Embora, né? Você pegar o Black Sabbath, né? Ele tem algumas coisas de groove porque é uma banda que nasce ali do blues, né? Por exemplo, aquela introdução de baixo de NIB, embora seja só baixo, pô, ali é um groove legal, um groovezinho bacana, mais reto, mas né? Mais quadradão assim, né? Mas tem uma ginguinha que você dá uma balançada ali, mas pô, é difícil, então, né? Você achar um groove no rock clássico. Mas você vê como isso
que eu quero dizer é difícil, né, de determinar, porque, por exemplo, o Led Zeppelin é uma banda de rock pesado, né? E quando eu era garoto, né, isso faz muito tempo, gente, o heavy metal, como o Black Sabbath, olha só como mudou isso, né, a classificação, a epistemologia, vamos dizer assim, da música. O Led Zeppelin era o inventor também do heavy metal. Olha que loucura isso. Hoje em dia não é mais, né? O Black Sabbath ficou só com o cetro, né? Mas quando eu era moleque tinha isso, né? E o Led Zeppelin tem um puta groove do baixista e baterista, porque eles gostavam de soul, né? The Lyman Song, aquelas coisas maravilhosas. E vou mais longe. Quando a gente pensa em groove, né, da black music, tem o famoso layback, né, Tavares? O pensar para trás, que o Led Zeppelin também já tinha, quer dizer, que tá mais swing ainda na música e não deixa de ser um rock pesadíssimo, né? Então, é difícil de determinar. Agora, tem coisas que realmente, definitivamente, não tem groove, quer dizer, a minha sensação. Tá? Boa, mas aí... eu também. Concordo. Né? Não, mas é legal isso, né? Porque justamente como esse termo ficou tão, vou dizer, banalizado no sentido de muito usar, qualquer coisa é groove, não sei o que, tem até aquela cantora Glória Groove, né? Que você não vê tanto groove nas músicas, né? Mas então, assim, tudo acaba virando groove, e às vezes não é, né? Às vezes é a pegada, a batida do rock and roll que gera o banger, né? Headbanger, né? Que os caras ficam, sei lá, tentando pegar ali conectar algum negócio ali. Mas o groove é exatamente, se você pegar, por exemplo, não é que toda música tem groove, né? Por exemplo, aí a música clássica, né? É uma música que te toca, mas ela não tem, ela não é o rico dela não é o groove, né? Que, sei lá. Rítmico. Agora, realmente, o groove ele tá ali na cozinha, não tem jeito, né? Tá na cozinha R&B, né? Bateria e baixo, apesar de ter muita guitarra groovada que fez escola, também. mas, porra, se não tivesse o baixo e a bateria, a guitarra ia ficar perdida ali, né? Essa história é muito bonita, porque revela toda a tradição, né, da soul music. Os primeiros caras a apostar e perceber que quando o baixo e o bumbo estavam sincronizados, era isso que fazia a pessoa ter vontade de dançar, né? Foi lá na Stax, né? Foi o Donald Duck Dunn e o Al Jackson Jr., respectivamente baixista e baterista gravava com todo mundo lá na Stax, todo né? mundo, Os músicos. E eles sacaram que se sincronizar o baixo com o bumbo gerava essa sensação de, né, que a gente pode chamar o groove, aí estava começando a ser institucionalizado uma fórmula de fazer o groove dentro da black music. E eles apelidaram, isso é tão bonito, eles mesmos, na brincadeira, esse aqui é o nosso lock, né, é o nosso cadeado, baixo e bumbo. Então, eles chamavam de The Lock, né, que era a magia que tinha. O que é bonito é que cada região dos Estados Unidos vai ter uma escola de soul diferente, e no norte, principalmente na Motown, eles começaram a chamar de pocket, né? Então, no sul era lock e no norte, pocket. Pocket o baixista está no meu bolso, o baterista está no meu bolso do baixista, né? Então, eles estão aqui comigo, né? E geralmente na altura do coração, assim. Então, isso... E aí o James Brown, quando aparece, né, ele leva isso às últimas consequências. Quer dizer, quando aparece, não, minto. O James Brown, quando faz a transição do soul para o funk, leva essa história do groove, né? Aí vira ciência mesmo, né? Tem uma... Legal, Solara, você falar isso daí, porque tem uma coisa muito interessante, assim, né? Esse vínculo de baixo e bateria, por exemplo, ele talvez esteja aí o grande segredo de ser um groove ou não. Porque, eu acho que é. Né? Porque é interessante que no rock and roll a gente trabalha, por exemplo, quando tem às vezes um músico de rock and roll, às vezes trabalha muito mais com a guitarra do que com a bateria. Por exemplo, o Metallica, por exemplo, né? O Lars faz as viradas lá e tudo mais, os caras têm total independência em relação ao que ele faz na bateria, não é aquela coisa colada, né? Baixo de bateria ou mesmo a guitarra, tudo. É bem independente. Então, talvez seja bem por aí o caminho, né? De ter que ser uma coisa realmente mais marcada de baixo e bateria, né? O Henrique falou um negócio da música clássica, é interessante, que uma das grandes sacadas da música clássica, ela não tem um andamento definido, né? Então, aquela coisa de você enfiar o andamento na música clássica é a pior coisa da face da Terra, né? Porque, na verdade, a música ela é muito mais
Tipo, sei lá. Tá, tirarida, tá. Vai muito mais a suavidade do que você quer dar, Vai ou fluindo, né? fluindo. Então, ela não tem uma questão de marcação muito forte, né? Então, senão daqui uns dias a gente vai pensar, o groove da música clássica ali, quando a O gente groove fala do do Beethoven, né? minueto, o groove do minueto, né? A Transformar o gente, Beethoven em R&B, né? né, Agora, a pessoa... esse movimento, Savalha, do James Brown, né, que aí, né, já leva para o funk essa textura, quer dizer, será que aí também não está a origem da guitarra, que aí ela começa também a ficar groovada e ela entra nessa dança, ou já Ah, tinha com muito da guitarra certeza. groove antes do Com funk? certeza, porque aí a próxima sacada, a partir do baixo e com o bumbo, foi a guitarra no hi-hat, Não. tá? E aí a coisa meio Vira que se... semicolcheia, né? Exato, né? E você vê que tem muito disso, né? Uhum. É, agora, é importante a gente lembrar, né? Por exemplo, a Stax, quando eles pensavam no groove, era uma coisa muito simples nos padrões de hoje. Na época podia ser inovador e tudo mais. Os padrões de hoje, né? Agora, se você vai para Motown, o Jamie Jamerson, ele pega essa história que a Stax já fazia de colar no bumbo e ele vai trabalhar na síncopa também, de uma maneira que nunca tinha sido trabalhada até então, né? Então, aí é com o Jamie Jamerson que o baixo vira o rei do soul e do funk, né? Não sei se o Tavares concorda, mas o Ele Jamie junta, né? Jamerson, Ele faz Sim, a ponte, sim. né? exato. Ah, E ele chama toda a responsabilidade para o contrabaixo, né? E aí basta ouvir What's Going On. Bom, aquelas obras-primas que foi. ele tinha, né? Aham. E você vê como o groove aí é quase um sinônimo de baixo, né? Ou o groove do baixo, né? Mas sempre É. lembrando que o bumbo Savalia, tem uma coisa interessante lá. A gente faz uma. Na verdade, eu não é a minha parte, tá? Minha parte, você hum, sabe das pesquisas lá que eu faço, eu já falei para você. Minha parte é muito sim, mais relacionada à questão de harmonia e tal. Mas tem um rapaz lá que ele pesquisa só sobre métrica. hum, E aí, só sobre métrica, na música, tal, que é uma coisa de rítmica, né? E é interessante como ele faz as análises de níveis e subníveis, assim, é um negócio muito louco, análise rítmica. Então, às vezes, o cara pega uma análise rítmica simples e ele faz 6, 7 tipos de análise diferentes no mesmo trecho, olha que com legal. essas coisas de... Então, assim, é interessante, por exemplo, quando você pega igual a... que é uma coisa que o pessoal, às vezes, que eu saco, quando eu ouço alguém tocando os grooves, que eu falo assim, Hum, putz, esse cara... Ele até swinga, mas ele não sabe groovar, é justamente porque o cara não entende esses subníveis, né? Que o James Jamerson, aham, por exemplo, fazia brilhantemente. Porque você pega uma linha do James Jamerson, é tão bem definido o que é principal e o que são esses enxertos. É perfeito. um negócio, né? É um negócio tão absurdo como ele conseguia fazer isso tão bem, assim, ele enchia de nota, mas você continuava ouvindo aquela coisa que pulsava. Era Sim, impressionante, né? sim, Então a gente tem que tomar muito cuidado, um cara que não é por exemplo, da Black Music, quando vai para Black Music, é essa a sim, grande sacada que você tem que ter, né? Tipo, perfeito. É que É nem o que cara, o americano que toca jazz pra caramba e se mete a tocar bossa nova do nada, né? Existem também, diferenças, a né? acentuação é outra coisa. é outra Até coisa. pelo Agora, próprio instrumento, né? perfeito. Lembrando que o Jamerson ele acentuava no bumbo, né? Tá? Então Tá. mas aí vem o James Brown. Isso é uma loucura também, né? Porque o James Brown, a acentuação do James Brown é o famoso The One, né? O primeiro tempo da cabeça do compasso, né? Tá. Isso ele queria. E aí o que ele faz, né? Você tem que tocar pá, o um é sempre acentuado, sempre vai ser acentuado. Você quer preencher depois, preencha com o que você quiser. No caso de James Brown, ele era mais centralizador, ele sempre estava dando as linhas de baixo que ele queria, mais ou menos. Mas o um ele precisava para fazer soar do jeito que ele tinha na cabeça, aquela coisa que só ele tinha na cabeça, né? Então, a sensação que dá é que o James Brown, os baixistas do James Brown, eles dão uma simplificada naquela coisa mais harmônica do Jamie Jefferson, que corria o braço inteiro, fica uma coisa mais minimal, mas você vê que ritmicamente aquilo ninguém tinha feito até então, né? Aquela acentuação no 1. E o que é mais louco, o James Brown gostava, né, dessa coisa do baixo tocar um tiquinho para trás da bateria, mas nada quase. Mas ele achava que aquilo dava uma espécie de arrasto que transformava a música mais dançante e mais política também. Isso é muito bonito, É. assim, né? A autoafirmação do afro-americano estava nesse swing todo, né?
Só que tem músico que até hoje não consegue, né? Principalmente músico erudito, Tavares, e me corrija, o que é layback? O que é tocar para trás, né? Ou você toca, ou você não toca. Ou Não você tá toca. certo, ou você tá errado, né? E o Uhum. James Brown, ele cria uma coisa, principalmente para os baixistas, que tinha baixista que não entendia o que era isso. O James Brown falava, olha, na hora que for tocar o baixo, toca com o polegar, tocando a nota para baixo. E o baixista, geralmente, mas por quê? Porque aí você está pensando que nem um baterista, você tem mais controle dessa sutileza que eu estou precisando. O movimento Né? da baqueta, né? Exato. Eu não sei se neurologicamente isso faz sentido ou não, mas parece que sim, porque era uma condição sine qua non você dominar essa coisa do layback, que é muito difícil, tá? Assim, teoricamente isso não existe, né? Para música erudita não tem isso, né? Você falando Não, isso, dá a impressão que ele queria, sei lá, talvez engordar as batidas, né? Engordar um pouco mais o bumbo, engordar um pouco mais a caixa, né? Com esse, botando o baixo um pouco mais Isso. abaixo, né? Da bateria, né? Pois é, Henrique, mas você vê que essas coisas são muito estranhas. Porque, por exemplo, se você pegar Tower of Power, o groove, né, o baixo, batera, é pensado para frente. Né? É a única banda de funk que é pensado para frente. Né? Eu faço a brincadeira, também dois italianos, baixo e bateria, não vai... Tá? Aquelas coisas... Né? Mas enquanto o James Brown e essa galera toda, Earth, Wind and Fire, eles dominam essa coisa do Pode layback. crer, né? Né? E que é uma tradição que a gente no Brasil não tem. Mesmo os grandes baixistas de funk aqui, a gente a gente não Pega, né? pensa tanto assim. É mais difícil, né? Agora, isso aí, só fazer um adendo aqui numa coisa que o Fernando falou, daí me veio que é uma imagem que eu sempre tive, inclusive na época que eu editava Bass Player, eu sentia que tinha muita gente que confundia swing com groove, né? E são duas coisas que têm as suas diferenças, né? Tem muita gente que confunde mesmo. Ah, isso aí é groove, não, é swing. Confunde. O swing, na verdade, tem muito a ver com a questão do jazz mesmo, né? Daquela parte Sim. vem dali das bandas de swing, né? E o swing realmente. Mas vamos. Eu acho que sempre legal tratar como a galera fala hoje, né? Swing é tudo que é swingado, né? Então. É, Porque é engraçado, que aí, se você falar de swing, por exemplo, no contexto que a galera fala hoje, aí você tem um swing próprio do heavy metal. Tem. sim. Que é a coxinha, que é a coxinha dura, sacou? Então, por exemplo, teve um aluno que foi muito engraçado, ele fez um processo, ele era do rock and roll, ele quis ir pra essa área mais swingada e tal. Eu falei pra ele, beleza, vai lá, toca a vida aí. E aí, ele pegou um trampo, ele precisou tocar War Pigs, do Sabá. Depois de uns 3 anos, o cara estudando comigo, ele fazia uns grooves legais pra caramba, assim, né? Tipo, de tirar. Aí ele precisou pegar um trampo, assim, ele foi tocar Sabá, e ele falou assim, Fernando, e é legal, ele sempre mostra pra mim, né? Pô, vê como é que eu toco, vê se tá certinho e tal. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, pode esquecer essa sua semicolcheia aí, meu, que ela tá muito fora. Aí ele, como assim? Eu falei, deixa eu te mostrar. Aí ele falou, bicho, parece que você tá tocando errado essa semicolcheia. Eu falei, não é que eu tô errado, é é assim, cara, né? Tipo, taca, 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 né? Tu tem esse tipo de swing, né? Falei, ela tem que ser durona. Então, assim, talvez no contexto que a galera fale hoje, aí o swing eu acho que se aplica melhor do que no groove, porque é o tipo de... Swing é o tipo de acento que você pode dar, porque é o acento da colchinha do jazz, por exemplo, a galera trata muito swing feel, né? Que é o nome próprio do jazz, que na verdade é como você swinga aquela colcheia, né? Que muita gente escreve tercinada, né, Samalha? Mas ela não é Pois é. tercinada, não é tercinada aquela Seria semicolcheia. seria o vulgar pegada, então. A pegada daquela música é o swing, então, né? Pode ser. Pode De ser um forma nome leiga. mais. Aí eu acho que não tá tão errado o do lugar, sacou? Tipo, porque o swing é justamente o molho, né? Tipo, uma espécie de molho que você pode dar numa determinada passagem. O groove não, o groove eu acho que tem que ser relacionado realmente com essa parte mais marcada e tudo mais. Bateria, né? Talvez mais bateria e tal. O swing talvez seja essa ideia mais de molho, né? Aí talvez o nome swing pode passar assim por vários estilos, né? Porque Perfeito. Agora, molho, né? Falar, pô, molho, né? Salsa, né? Agora, aliás, música latina é o que mais tem groove e swing juntos. Swing Coisa, juntos. música cubana, você não sabe nem o que está acontecendo ali, de tão swingado que é. Tamara, eu fui para um evento agora em Penedo, Alagoas,
E na praça lá os caras colocaram umas bandas de jazz para tocar na praça. Tipo assim, tinha as bandas de forró lá, que forró não precisa nem falar, né? Mas você sabe que vocês dois sabem que eu sou estudioso de jazz, eu amo jazz, assim, de estudar a fundo e tal. Cara, era muito engraçado os caras, quando eles iam pro pau, na improvisação assim, tipo, pau mesmo, assim, bicho pegando, as semicoxinhas viravam tudo forró, bicho. Era muito louco. Eles até não tinham, assim, né? Você falava, beleza, tá meio cara de jazz, assim, mas quando ia pra briga mesmo, e aí eu tava muito risada que eu falava assim, nossa, cara, eu nunca vou tocar desse jeito, né? A não ser que eu venha morar aqui em Penedo 5 anos, né? Tipo... É que você vê a coisa cultural, como vai, né? Vai introjetando, né? A mesologia, né? É muito legal isso, cara. muito Muito legal. bonito isso. Isso é Agora, demais. talvez nem vocês, mas outras pessoas que assistam me xinguem, mas eu vejo, assim, por exemplo, essa história, a coisa da música, né? Da música de ruas, pega o street jazz, o forró, como você disse, ou mesmo a polka, eles são estilos que têm um parentesco no baixo, ele tum, 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 né? Quer dizer, lógico que cada um tem as suas especificidades, mas talvez por isso que os caras tenham puxado mais pro forró, porque instintivamente o cara tá com aquilo nas veias, o cara cresceu ouvindo aquele tipo de música, né? O forró. Sim. E o cara Sim. conseguiu adaptar para o jazz porque existe um street jazz, alguma coisa tipo que algum momento da vida ele deve ter escutado, né? Pô, não é possível. Sim. Mas é que nem, eu acho que é que nem o Savário, na nossa entrevista, o Savário falou um negócio muito legal da questão de como eles falam funk, né, Savário? Funk. Funk, né? É quase um O, né? É quase um P-H-O-N-K, quase. Funk. Então, e isso é engraçado, porque na verdade, né, Henrique, essa coisa desse swing, vamos dizer assim, é quase como se fosse um... Putz, não é dialeto, quando a pessoa vai... Sotaque, é quase um sotaque mesmo de palavra. Então, imagina, igual eu tenho um sotaque bem paulistano, assim, pra caramba. Então, assim, por mais que eu conviva no lugar e eu tente, de repente, falar mais da manhã, quando eu for pro lance mais rápido, vai sair. A gente não consegue controlar. Né? No improviso, né, cara? No improviso vem as origens. Vem as origens, não tem como você, porque é muito interiorizado, né? Então, é engraçado. A gente ficou uma semana lá e os acentos são todo lugar diferente, os acentos das palavras. A gente sabe disso. A gente ouve um nordestino ou um gaúcho falando, tal, aqui no Brasil, principalmente que é muito grande. E isso acontece nos Estados Unidos, igual o Savaria sabe muito bem, assim, que é muito legal, cada lugar dos Estados Unidos tem uma linguagem muito diferente e tal, né? E musical também, né, Savaria? E no rock a galera acha que não. No rock é muito louco, porque você pega uma banda da Califórnia, ela é muito diferente de uma banda de Seattle, que tá na costa oeste tá ali também, subindo, mas né? Subindo, percebeu? E a galera acha que não, né? A gente coloca tudo na mesma panela, assim, não, é rock and roll, rock, americano. Você pega o próprio Southern Rock, né, cara? Não tem nada a ver com o feito lá na Bay Area, né? Nada a ver. Tem a psicodelia de São Francisco, você tem a coisa mais caipira, mais country, né? Aquele sotaque, né? Agora, Savalia, você falou uma coisa que é fundamental aí, que é o lock, né? Ou o bolso, né? A conexão, pocket, o casamento, o pocket, né? O casamento da bateria com o baixo, isso é tão forte, tão essencial, né? A quintessência do groove está tão aí, que se a gente parar para pensar, o próprio slap, né? Ele não deixa de ser uma tentativa do baixista estar tocando bateria no baixo, né? Perfeito. Ele é muito a alma do groove, ele se tornou, né, uma bandeira do groove, né? Ele nasceu para suprir, né? O Larry Graham ensaiando lá, faltou o baterista ou qualquer coisa que fazia a percussão, ele meteu a pata lá e inventou, né? O que é mais louco, né? Quando saiu o primeiro Slap, em 71, assim que dá para ouvir que é um Slap, né? O Thank You, que é um single, não saiu um LP do Sly and Family Stone, né? Mas é um single. Isso que os baixistas escutavam e falavam, não, mas isso não é um baixo. Quer dizer, e pra gente hoje em dia é tão, né, Tavares, é tão... Slap é uma coisa tão carne de vaca. Pois mas imagina em 71, né? Ninguém... Pé, pum, o que é isso, né? Pois é, né, cara? É esse, 50 anos de Slap já, né? 50 anos de Slap, é verdade. Daria uma bela matéria de capa, né? Putz, daria, cara. Pode crer. 50 anos, pode crer. E é uma coisa tão vanguardista, tão transformadora quanto, sei lá, o
aquele velho clichê do Jimi Hendrix para guitarra, ou mesmo o próprio Van Halen em 78, quer dizer, foi uma coisa que a galera, puta, o que é isso, cara? Né? Justamente, cara, isso aí não é baixo, né? Dá um cavalo de pau, né? Dá. Agora, sem querer levantar a bandeira, né? Tipo, se a gente analisar o instrumento tecnicamente, ou instrumentos em si, sem olhar para a tecnologia, o instrumento que mais evoluiu nos últimos 50 anos, com certeza, é o baixo. Ah, sim. E de possibilidades, de técnicas. De possibilidades, de técnicas, né? É impressionante como o baixo, se você pegar, será, desde a década dos anos 40, né? Que os caras faziam aqueles bug, né? Sim. E geralmente porque tinha que dobrar com o piano, senão ninguém ouvia o baixo, né? Então o cara fazia na mão esquerda, que era para ajudar todo mundo a ouvir a parte mais grave, né? Dos bugs. Putz, cara, você vê daquela época a evolução até hoje em dia do que aconteceu com esse instrumento, com certeza, assim, dá para falar. Nenhum outro instrumento você teve tantas possibilidades técnicas Nossa. Como o baixo, assim, é impressionante, né? Aliás, eu acho que está até uma crise de identidade do próprio contrabaixo nos últimos anos. Tem uma evolução técnica tão grande, que a sensação... Mas aí quem está falando é um velhinho de 56 anos de idade, tá, gente? Que cresceu nos anos 70 e ainda acha que Jamiroquai é uma novidade. Às vezes está começando a ficar chato. Para nele. Não escute Maroon 5. Não, pelo amor de Deus. Essas modernidades eu não entendo dessas coisas dos jovens. mas eu acho que tecnicamente, nossa, é uma revolução. O baixo, né? Tudo, né? E não estou do slap, né? O slap também, como técnica, evoluiu demais a partir do Larry Graham, né? E outras, tapping, tudo no baixo evoluiu demais, né? O próprio instrumento, né? Você pega uns baixos aí de 300 cordas, parece que o cara tá tocando uma harpa, né? Isso, quer dizer, acho que não tá tendo mais muita criatividade para técnicas, os caras vão estendendo possibilidades no instrumento, né? Mas o cara mais legal ainda é o Mark Sandman, né, velho? O Morphine ainda é a banda mais da hora, tudo grave, né? Banda de baixista tinha que ser o Morphine, né? 2 cordas, o cara tocando sax barítono, o cara canta grave, né? Ou seja, não tem nada de agudo na banda, né? Aí, tipo, é a banda mais da hora. O mais agudo é o chimbal, né? É o chimbal, né? Não, mas é legal. O Savara falou um negócio que eu acho sempre interessante nessa Savara. Essa questão da crise de identidade é justamente a questão dos papéis, né? A gente tem que entender que, assim, nós não somos um defensor de que o baixo só tem que ficar na parte grave, senão seria o Mark Sandman, né? Bota lá 2 cordinhas, tá valendo, é o que você precisa, tal. Mas, assim, a ideia é que cabem, né? A música precisa das frequências. A música tem que ter as frequências. Então, de repente, para você ir para uma parte aguda, alguma coisa, sempre tem que ter alguém. Então, sempre quando, às vezes, converso com um aluno, alguma coisa, você fala assim, cara, você pode fazer o que você quiser, mas, na verdade, você sempre tem que ter um equilíbrio musical. O baixo, historicamente... isso para quem não sabe, historicamente, a voz mais grave é a voz mais importante da história da música. Então, assim, todo o sistema tonal é construído em cima dos baixos. Por exemplo, o Savara sabe que a minha dissertação de mestrado foi sobre os partimentos, que é um método de ensino pelos baixos. Então, assim, Mozart, Beethoven, Bach, Haydn, até o Stravinsky, todo mundo aprendeu pelos baixos, pela voz mais grave. Então, assim, isso é uma voz que você não consegue suprir de um dia para o outro, ou culturalmente falando, né? Você sempre vai precisar de uma voz mais grave. Tanto que você tem banda sem guitarrista, você tem banda sem tecladista, você tem banda sem, né? Mas o baixo sempre está presente, porque é uma voz da onde você acaba montando tudo em cima dela. É verdade. Assim, o papel do baixo fazendo uma parte mais aguda, não tem problema algum, né? Mas você precisa saber equilibrar essas vozes, porque você precisa de um apoio. A nossa cognição... ela é feita para você escutar tudo a partir do grave. Por isso que, lembra quando a gente fez a entrevista dessa hora, eu perguntei para você e falei assim, cara, não dá para inverter um acorde no funk. Não. Não dá para inverter um acorde no funk. Tem que ser fundamental, cara. É fundamental. É fundamental o tempo inteiro. A gente conversou bastante sobre isso, né? Porque você monta a partir dali. Você imagina com um cara que nem o James Brown, meu, que quer escutar aquela fundamental rolando, você bota uma terça lá e vai falar, meu, o que tá acontecendo aqui? Tipo, não pode, né? E sempre essa coisa, então é isso que eu falo pro pessoal, né? Eu falei, a gente tem que aprender a ter um equilíbrio, né? Tanto da questão das vozes, quanto questão de frequência e tal. E o baixo
É assim, é um instrumento construído para se tocar grave, né? Uhum. O agudo do baixo não soa tão belo assim, né? Quanto num instrumento que é feito É, para isso, né? a não ser, sei lá, Stanley Clarke, que tem, mas é outra proposta, né? É quase Mas um. aí o cara faz o baixo de torre, o baixo de 6, que aí você tem uma especificamente, é um piccolo, né? Que é construído É, uma quarta, uma oitava acima tal. Então são instrumentos que funcionam bem, né? O baixo funciona bem no agudo, né? Mas fica sem corpo, a música fica sem. Perde Né? o Precisa corpo, sempre né? ter. Perde o corpo. Eu acho, assim, né? Que não que a gente não possa, eu adoro. A Posse tem um monte de. Meu trio lá tem um monte de solo de baixo lá. Só que tem uma aí era assim, né? história. Só que quando eu vou fazer solo, eu falo, bicho, fica alguém aí no grave aí, porque, tipo, Tecladista, põe o dedo aí. tô vendo aí, tem a moral aí, porque a gente precisa escutar isso aí, né? É tipo zagueiro, né, meu? Zagueiro vai pra É, ataque, alguém tem que cobrir, né, meu irmão? Não dá, né, meu? tem uma história muito engraçada do James Brown. O James Brown ele era muito centralizador e era um cara que só escutava a si mesmo, né? Raramente ele. Quando ele ouvia música, ele ouvia coisas bem antigas assim, é, mas ele não gostava de novidades, né? Provavelmente ele nunca ouviu Sly and Family Stone na vida dele. O James Brown escutava James Brown, né? E disse que uma vez, acho que era Rui Brudich, teve tanto baixista com o James Brown, uma vez eu fiz uma. Meu, deu muito baixista ali que passou por ele, porque ninguém aguentava, o James Brown era muito chato. Né? E disse que esse sujeito, acho que era Rui Brudich, se eu não me engano o nome dele, foi fazer uma audition para tocar com o James Brown, e chegou lá e começou a experimentar uns slaps, assim, né? E o James Brown, no meio do ensaio, ele falou, para tudo, né? Tem alguma coisa soando muito errado. Aí ele olhou pro Brudet e falou, você, filho, você não sabe nem regular um ampli, vem cá. Né? E ele achou que o som do slap era porque o ampli estava mal regulado. Aí disse que ele foi lá e mexeu no ampli, só tirou todo o agudo, assim, só deixou grave. Né? E aí o Brudet falou, vou tocar no pizzicato. Né? Aí, toca aí. É assim que se regula o ampli. É. O James Brown nem sabia que era um Aprendeu, slap, né? gente. James Brown nem. Boa. Então, mas você vê como a coisa do baixo é fundamental nesse tipo de som, né? E vou mais longe. Conheço muito músico fantástico, virtuose, mas que na hora de pegar uma partitura que está lá, o baixo do James Brown tem uma nota só, não tem swing. É Não engraçado isso, pega, né? né? Como você vê esses metaleiros da Gema, os caras, não, vamos tocar um blues aqui, não sai, cara, né? Não Fica sai. esquisito, Fica né? Fica esquisito, esquisito. não, É. E outra É. coisa que é sensacional também da Black Music, né, que é sei lá, o berço do groove, é que assim, se a gente parar para pensar o que veio de lá, né, tem todo que acho que aí que você entende o que é um groove, né? Tudo que está ligado com uma certa malícia, né? Você pega, é meio sexual, né? Você pega groove, né? Swing, É. isso tudo é termo que a gente acaba usando O, em a própria contextos palavra sexuais. funk é uma Funk, gíria, né? né? Que remete a alguma coisa mais. É isso aí. Tá? É isso aí. É. Tem uma sexualidade, coisa que, por exemplo, no estilo como o rock and roll, não tem, lógico. Às vezes tem rock and roll que o cara faz, tipo Deep Purple, Come Taste the Band, aquele disco. Ele é um disco puxado, mas ele é puxado pro funk, né? Que é um rock que Sim. tem groove. Tem groove Não, porque ele é puxado pro funk, né? Porque senão você é só Do, aquela coisa lá, Ian Hill, né? é. Dum, 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 dum. É tipo o cara do teclado lá, só que é fazendo mais. bota voo e já Ô foi, Henrique, os né? fãs do Judas vão te pegar na rua. Eles vão ficar bravos com você, Não, hein? mas quando é... Aquelas bandas de metal norueguês, não tem umas coisas assim, Tem, uma Tem, nossa. tem. caveira, assim. Você não Não consegue é o ler o groove. nome da banda, né? Aqueles. É, Agora sim. eu ia fazer É. uma piada aqui, mas é melhor não. Não, não. Deixa que só eu viria o alvo aí dos haters. Eu nem tenho hater, cara. Tá bem, né, gente? Mas assim, na verdade é o seguinte, na internet todo mundo tem hater, cara. Essa é a máxima da internet. Você tem que ter, senão você não tá, né? Se você tiver em rede social e não tiver um hater para implicar com alguma coisa, então tem alguma Não coisa tá dando esquisita. certo alguma coisa. É. Agora, assim, se a gente for pensar nas referências de groove mesmo, né? Nos baixistas, né? Para cada um de vocês, qual que é o melhor exemplo de groove? Jogo James duro porque é Emerson. um, né? Eu sei, é complicado, né? Mas Puta, um só, Henrique, que maldade, velho. É,
Pra mim é o Bernard Top Edwards. 5, vai. Putz, Pra o mim é o Bernard Bernard é legal. Edwards. Bernard Edwards e Tony Legal. Thompson com aquela caixa abafada. Nossa, Não é tem pra ninguém. sensacional. Agora, o mais importante da história foi o Jamie Jamerson. Agora, o que eu Jamie mais Jamerson. gosto que é uma cria do Jamie Jamerson. É engraçado que o Tavares gosta muito de Yes, né? Tá aí uma coisa que eu não saberia tocar nunca. É uma outra linguagem, né? Aquela coisa que a gente estava falando, né? De imersão. Mas o próprio Chris Squire, ele era um fã do Jamie Jamerson, né? Total, pra caramba. Todos eles, né? Você pega. Quantos caras, né, mudaram? Geddy Lee, o John Deacon, né? Todos esses caras tocavam totalmente. Johnny Twistle, sim. Todos eles. Agora assim, tem baixista que é engraçado, né? Tem baixista que você não consegue ver tanta referência de James Jamerson. Que apesar de gostar, assim, você não consegue ver as referências. Os caras, eu gosto, tal. Agora o Squire é muito engraçado, né? Como o Squire tem as referências, né? Tem um disco deles que chama o Drama, que é o que não tem o John Anderson. Sim. Tem uma música lá que é... Meu, isso é mó funkão, assim, né? E o Chris Squire faz palheta e tal. Aí você vê uma influência muito clara. John Deacon, por exemplo, você vê o cara tocando e fala assim, nossa, aí aquelas frases, né? Spirit of Radio do Rush, nossa, a introdução é Jamie Jamerson puro. Jamie Jamerson puro. Sincopado, né? Ele realmente é uma escola muito forte, né? Agora, para mim, cara, talvez seja a minha ideia. Eu gosto muito, eu cresci ouvindo rockabilly dentro de casa. Meu pai adorava. Então, os baixos são tudo pra frente, né, meu? Tudo pra frente. Então, e com slap, às vezes. Eles correm, né? Muito engraçado, assim, né? Se você botar o metrô, você vê que os caras estão puxando, né, meu? E talvez o cara que mais me chame a atenção da Black Music, dessa música mais funk, são justamente os que o Savalha, os italianos, né? Do Torre Power. O Rocco, eu amo o Rocco. Mas dá pra sacar mesmo, que ele é muito diferente, né? O som, assim, bem diferente. É bem diferente. Você pega a banda tipo Brass Construction, essas bandas, né? É totalmente pensado para trás. Tower Power é outra coisa, né? É outra Dentro coisa. Do funk são coisas muito diferentes, assim. E é engraçado, você falando isso, talvez seja por isso. Eu adoro. Eu até outro dia perguntei para você, falei, nossa, Mara, caramba, eu amo Tower Power, por que você não fala tanto deles assim, né? Aí a gente conversando sobre isso, né? E talvez seja muito por causa disso que eu gosto, né? Porque você vê que é sempre uma referência muito cultural, né? Eu me identifico muito com o som deles, né? O cara é um monstro, o cara criou um estilo muito bonito. Ele é legal. É uma cristalizou um elegância, estilo. Né? Agora, é que eu prefiro essa coisa mais, né? Mais pra trás, né? Legal. Sabe, basquete, né? O basquete é muito funk, né? O jogo de basquete. Então, o baixista que joga basquete, sabe essa coisa assim? Legal. Bom, gente, estamos sendo pressionados aqui pelo Zoom. Eu não paguei o upgrade para o Plano Pro. Então, assim, eu queria agradecer a vocês a esse papo, cara. Eu acho que se alguém assistir essa entrevista e não entender o que é groove, muda. Sai da música, né? Vai fazer outra coisa, porque é isso, né? Vocês deram uma aula aqui do que é esse baixo, essa coisa sexual do baixo com a bateria, né? Se eu tivesse às vezes naquela época, eu teria inventado um outro termo. Tem o pocket, o lock, eu teria posto algum sexy, alguma coisa assim. Hot. Porque é muito hot, né? Então, brigadaço aí para vocês dois. Super prazer revê-los e falar com vocês novamente depois de tanto tempo.